Seja bem-vindo ao Em Foco. A Troika chegou hoje ao Ministério das Finanças. Esta quinta avaliação é a mais difícil para a equipa de Vítor Gaspar. O Executivo vai ter de explicar que não vai cumprir o déficit de 4,5% e apresentar alternativas para os objetivos deste ano e do próximo. Esta é a mais difícil missão da Troika em Portugal desde que o governo pediu ajuda externa. Mais difícil porque implica decisões económicas e riscos políticos para a Europa. A Comissão Europeia avançou que esta quinta avaliação da Troika ao Programa de Ajustamento Português vai estar centrada nos desenvolvimentos orçamentais de 2012 e na preparação do Orçamento do Estado para 2013. Ora, são exatamente estas duas questões que representam os maiores desafios de Vítor Gaspar. Depois do Tribunal Constitucional ter chumbado o corte dos subsídios de férias e Natal aos funcionários públicos e pensionistas no próximo ano, o Executivo vai ter de apresentar alternativas à Troika, que compensem os 2 mil milhões de euros que o Estado ia poupar com esta medida. Além disso, a execução orçamental até julho tornou impossível cumprir a meta do déficit de 4,5% do PIB este ano. O próprio Ministério das Finanças admitiu que a queda de 3,5% das receitas fiscais nos 7 primeiros meses do ano não vai conseguir ser totalmente compensada com os cortes da despesa. Por isso, só restam duas alternativas. Ou são aplicadas mais medidas de austeridade este ano, ou a Troika flexibiliza a meta do déficit em 2012. Mas as decisões finais tomadas pelo Governo e pelos chefes de missão do Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional vai também depender de quem vai ceder primeiro. Se apenas contasse a opinião do FMI, provavelmente Portugal teria a meta do déficit aliviada este ano. Na última avaliação, o chefe de missão do FMI, Abeb Selassie, manifestou abertura para relaxar o limite do déficit caso se verificasse uma quebra da atividade económica maior do que o previsto. Já a Comissão Europeia sempre se mostrou mais reticente em flexibilizar as metas do Programa de Ajustamento Português. Isto porque poderá levantar questões de igualdade em relação ao tratamento dado à Grécia, que já pediu mais 2 anos à Europa para cumprir o Programa de Ajustamento. No final das próximas 2 semanas, os portugueses vão ficar a saber se as instituições internacionais vão libertar mais uma tranche de ajuda no valor de 4,3 mil milhões de euros e qual vai ser a receita da Troika para melhorar o estado das finanças públicas, se mais austeridade ou mais flexibilização dos objetivos. As reuniões da equipa da Troika começaram esta terça-feira, mas as mais importantes acontecem na próxima semana. O encontro dos chefes de missão com os parceiros sociais está marcada para segunda-feira, na mesma semana que o Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional fazem a habitual visita ao Parlamento e reúnem-se com o Partido Socialista. Passamos à análise do primeiro dia de Troika em Portugal, com as presenças de Jamila Madeira, secretária nacional do PS, e Luís Gomes, presidente da Câmara de Vila Real de Santo António. Boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença. Vou começar por si, perguntar-lhe se este é de facto o exame mais difícil, pelo menos até agora. Naturalmente que este é um exame mais mediático e mais difícil também. Porquê? Porque é importante sublinhar que os restantes 4 exames que a Troika fez em Portugal, o governo português passou com distinção, ou seja, conseguiu cumprir todos os objetivos, até superar alguns deles, daquilo que eram os objetivos que estavam presentes no memorando da Troika, mas naturalmente que nós abrimos esta quinta visita dos membros da Troika com um cenário particular, que é o facto do governo assumir que a receita fiscal ficou aquém do previsto, que há dificuldade também por isso em cumprir as metas do déficit orçamental e, naturalmente, todos nós estamos expectantes qual será a conclusão da Troika e como é que a Troika vai, naturalmente, se debruçar relativamente a esta matéria. É um facto novo, é um facto que é novo face àquilo que foram os ambientes criados nas anteriores visitas da Troika e, naturalmente, todos nós temos presente que as conclusões e ilações que forem retiradas desta visita são importantes para o nosso futuro
a curto prazo e a médio prazo, diria mesmo, do Governo e do país também, e dos portugueses fundamentalmente, saber se vai haver uma exigência por parte da Troika de mais medidas de austeridade, qual vai ser a posição do Governo, eventualmente, se for isso exigido, ou então se há aqui, como estava presente hoje no editorial aqui do Diário Económico, se vai haver ilações por parte do professor, que é a Troika, ou do aluno, que é o Governo português, relativamente à atual situação, porque há a situação, como a Troika também já referiu publicamente, que não era esperado um nível tão elevado do desemprego e também das dificuldades sociais das famílias e dos portugueses em geral, e naturalmente que isso teve uma consequência clara na agregação da receita fiscal, que todos nós conhecemos, penso que está abaixo de 2 mil milhões de euros daquilo que era o esperado, portanto, com consequências, como referi há pouco, no déficit público. Portanto, estas são as interrogações que estão em aberto neste primeiro dia e, naturalmente, vamos acompanhar os sinais que a Troika e o Governo vão demonstrar nestes dias que vai marcar a presença aqui da Troika. Por outro lado, é importante que saibamos com clareza que o Governo chega a esta quinta visita da Troika, este quinto relatório, de cara lavada. É de todos os países, é de longe dos países todos que estão a ser intervencionados, aquilo que tem seguido e que tem cumprido aquilo que foi o compromisso assinado pelo Governo do Partido Socialista, que é o memorando da Troika, portanto, tem conseguido cumprir. Em alguns objetivos, como referi há pouco, foi mais além daquilo que era os resultados dos objetivos propriamente dito, para as mesmas medidas que estavam presentes. Portanto, isso confere de alguma forma a legitimidade ao Governo para... Conseguiu reduzir despesa de uma forma importante, aumentou as exportações e, como consequência, conseguiu credibilizar a imagem do país no exterior, com consequências claras nos juros da dívida pública que caíram para valores muito semelhantes ao período anterior do início da assinatura do memorando da Troika. Por ser esta uma das avaliações mais difíceis, pergunto se o PS devia de alguma forma participar, como o Governo instou o partido a fazer, e se por outro lado até a presença do partido nesta quinta avaliação, no fundo, se bem que vai ter reuniões claramente com a Troika, mas uma presença mais ativa podia de alguma forma evitar alguma austeridade, uma vez que o PS defende mais tempo. Bem, o Partido Socialista, desde a primeira hora, desde o PEC 4, em que apresentou uma receita alternativa a esta, e posteriormente a isso, já com a Troika, apresentou desde setembro último, portanto faz agora um ano, alternativas e uma perspectiva diferente, dizendo que esta receita não ia funcionar e que sabíamos, à partida, tínhamos todos os indicadores que nos permitissem, à data de hoje, dizer coisas diferentes do que estamos a dizer, ou seja, é basilar numa estrutura económica, num país, numa economia aberta como a nossa, que não há receita fiscal se não houver atividade económica. E, portanto, a Troika vem avaliar um compromisso ao qual o Governo se demitiu de ser Governo. Ou seja, assumiu que a receita da Troika, a receita da austeridade pela austeridade, não tinha que ter uma contrapartida de estratégia nacional, ou seja, não tinha que ter uma contrapartida de estímulos à atividade económica e não se empenhou em nenhum momento em que a Troika fosse sensível à abertura de determinados canais que poderiam ajudar a criar esses mecanismos. O PS, ao contrário, desde a sua primeira reunião com a Troika, apresentou um conjunto de propostas, um conjunto de medidas à Troika, apresentou quase 400 de propostas em sede de Orçamento de Estado e, posteriormente a isso, no sentido de criar estímulos à atividade económica. Ora, o Governo demitiu-se disso. Pelo contrário, não aproveitando uma lógica de solidariedade com um compromisso do qual o PS nunca se demitiu em nome do país, a solução do PS nunca foi esta, mas o PSD e o CDS, os partidos que atualmente estão no Governo, empurraram o país para esta situação. Essa situação conduziu a eleições, essas eleições trouxeram este Governo. Mas este Governo não se pode demitir de ser Governo. E a Troika
Não é o governo deste país. A Troika está a usar uma receita, na minha interpretação, e julgo de qualquer economista que veja o conjunto dos mecanismos económicos, está a ver apenas uma parte do problema, é a parte que lhe interessa, é a parte dos credores, chamemos-lhe assim, mas o governo tem a obrigação de ver para além disso. E o governo não viu, não tem estratégia. E por isso é que nós dizemos, e temos dito, que os portugueses cumpriram. Em Portugal, ao contrário de outros países, não houve convulsão social, houve solidariedade com os objetivos. Este governo teve as melhores condições possíveis e imaginárias, tanto do lado do apoio do PS, nas medidas que era possível, como da parte construtiva, no sentido de estímulos à atividade económica, colocando propostas em cima da mesa. E o governo demitiu-se de as aceitar, demitiu-se sequer de as avaliar. E, para além disso, desperdiçou esta paz social e esta solidariedade dos portugueses no sentido de perceber que tínhamos que enfrentar esta austeridade e não apresentou estímulos a coisa nenhuma. E, neste momento, o que é que nós temos? Nós temos uma taxa elevadíssima de desempregados. Temos mais 131 mil desempregados em comparação com o período homólogo de 2011. Temos já 655 mil desempregados em Portugal. Temos 46,7% de crescimento das falências, muitas pedidas pelos próprios, mais de 50%, um número muito, 46% requeridas por mais terceiros. Mais uma vez, estes assuntos não vão estar em cima da mesa. Estes assuntos são a economia que poderia, quer dizer, nós nas quebras de receita, quando se fala em mais austeridade, todos os indicadores que nós temos na última execução orçamental são de que nós não temos já atividade económica, que todas as quebras são da ausência de atividade económica, de que é a economia que parou. O Primeiro-Ministro deixou isso até claro no discurso do Pontal, quando disse que estes anos são os anos da Troika e depois, então, no fim do programa de ajustamento, que o Governo vai apresentar... Mas a economia não vive numa caixa. A economia não vive numa caixa. A economia é feita de receitas e despesas. Essas receitas e despesas são geradas por estímulos e alavancagens que todo o modelo macroeconómico estrutura. Atividade económica, procura interna, exportações, investimento público, investimento privado. Todos eles são mecanismos que, somados, criam determinadas reações. Se nós nos abstrairmos e acharmos que, de repente, há uns que param porque nós só queremos tratar daqueles, vamos certamente perceber que todo o lado negativo daqueles vai ser sublinhado, porque nós estamos só ou seja, a economia é uma estrutura de canais comunicantes, muito mais uma economia aberta como a nossa. E, portanto, as nossas empresas ou fogem, os nossos recursos humanos ou fogem ou definham. E é isso que tem estado a acontecer. Ou fogem ou definham. E é um governo sem estratégia que temos perante nós. E esta parte não vai ser abordada nesta quinta avaliação, porque há outros assuntos que devem ser tratados. Aquilo que tem que ser abordado, se me permite, é a realidade do país. E ouvindo aqui isto não é a realidade do país. Ouvindo as realidades, as palavras de Jamila Madeira relativamente a esta matéria, até parece que Jamila Madeira é de outro partido qualquer, que não o Partido Socialista, que foi o Partido Socialista que assinou o memorando de Troika. Foi o Partido Socialista que atirou Portugal... Isso antes ou depois da Deixa-me só terminar, do Dr. Eduardo Catroga se vangloriar por isso? Não sei. Como eu consegui ouvi-la calmamente. Portanto, foi o Partido Socialista que atirou o país para isto. Foi o Partido Socialista que assinou o memorando da Troika. Foi o Partido Socialista que ocultou dados, enquanto governo, daquilo que eram as empresas públicas, da situação das empresas de transportes, por aí fora. Foi o Partido Socialista que deixou Portugal cair na bancarrota. É preciso, permite-me com o devido respeito, algum descaramento dizer que, afinal, aquilo que está a acontecer é culpa do governo do PSD. Nós podemos considerar que há questões que estão a ser bem abordadas, outras que não estão a ser bem abordadas. Concordo consigo, em parte, quando acho que deve ser dada uma atenção particular à área da economia. Mas é importante nós termos a noção clara, por uma questão de honestidade intelectual, da situação que o país estava quando este governo tomou posse em junho de 2011. Porque isso não abona em nada aquilo que é a credibilidade da política e
dos factos e da história recente. Ora, aquilo que aconteceu em Portugal, e é bom que as pessoas aqui saibam daquilo que aconteceu recentemente em Portugal, e aquilo que aconteceu em Portugal é que Portugal teve uma subida exagerada das taxas de juros por falta de credibilidade da situação das nossas finanças públicas, em que o país teve que ser intervencionado. E teve que ser intervencionado num memorando negociado entre o governo do Partido Socialista, votado pelos deputados do Partido Socialista que tinham assento parlamentar, não a Jamila Madeira, que na altura não estava, mas o atual secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro, que votou a favor do memorando de entendimento também. E aquilo que este governo está a fazer é cumprir o memorando de entendimento, que foi a herança que o Partido Socialista deixou ao país e deixou este governo. E, portanto, hoje a situação que estamos a atravessar em Portugal é completamente diferente da situação que estávamos em maio de 2011, quando os senhores atiraram a toalha para o chão. E a situação hoje é que o país hoje tem as agências internacionais de referência a elogiarem Portugal pela credibilidade que conseguiu repor nos mercados, por estar a cumprir o memorando da Troika. Mas essa credibilidade agora não pode ficar um bocadinho beliscada por causa do não cumprimento da meta? Por estar a encontrar um caminho com sustentabilidade para o país, por este ser o caminho que credibiliza o país, difícil para as famílias, difícil para a atividade económica, para as empresas. É verdade que se deve apostar um bocadinho mais na economia. Estamos de acordo, mas nós, em detrimento dessa consideração, não podemos desconsiderar tudo o que está a ser feito para trás. É evidente, é natural que este é um momento importante porque chegámos a uma situação que é aquilo que foi o modelo escolhido pela Troika, consubstanciou-se e verificou-se desvios, designadamente ao nível do aumento do desemprego, como aqui, que nós não podemos camutear essa realidade. Há um aumento importante e preocupante do desemprego. Nem o próprio Primeiro-Ministro escamoteia essa realidade, mas deve ser considerada. E, portanto, a Troika, que definiu esta receita, que a negociou com o Partido Socialista em maio de 2011, maio-junho de 2011, portanto, também é chamada aqui hoje à razão, na quinta avaliação, para tecer as suas considerações. Por isso é que eu referi que tantas ilações tem que tirar o aluno, mas também como o professor que ensinou ao aluno esta receita. Portanto, pergunto aqui na mesa e depois pergunto-lhe assim, depois já lhe passo a palavra, se então é do género, é quase que consensual, que mais austeridade não virá por aí e que será então a solução alcançada este flexibilizar da meta, pelo menos para este ano, e pergunto-lhe como será no próximo, se a meta se mantém. É importante que se diga que o Partido Socialista tem sido solidário com o memorando, independentemente de não ter sido essa a sua primeira solução. Isso já foi é sempre. Isso não, é e tem sido, e tem no dito sempre. Tem-no dito sempre. Mas eu gosto de relembrar das declarações do Dr. Eduardo Catroga, que diz que é o pai do monstro. Mas na altura não era monstro, agora passou a ser. Mas este monstro que foi construído com este memorando, este monstro não tinha esta forma. Este monstro tem sofrido alterações e, para além disso, tem sofrido alterações que vão para além dos objetivos da Troika. Privatização da EDP. E vão muito para além reforma da administração pública. Até podemos falar do DRTP, municipal. Já lá vamos. Agora, o que nós estamos aqui a falar é que nós, e por exemplo, nos números de hoje, 90 postos de trabalho por hora se perdem na construção civil. Um setor muito importante para o nosso país. Com certeza que perante a austeridade, por amor de Deus, este é um setor que sofre impacto. Tem que ser, portanto, redirecionado e reutilizado esta mão de obra para precisamente não ser um caminho para uma drenagem sem retorno para estas pessoas. É preciso, por exemplo, um programa de requalificação urbana. É preciso, como, por exemplo, os senhores que propuseram o Jéssica, que nunca o aprovaram nenhum projeto no país. Está este governo agora a aprovar finalmente. O Jéssica não teve tempo, não é? De fevereiro de 2011 até maio de 2011. O Jéssica foi apresentado ao país em 2010. O Jéssica teve o programa do país em fevereiro de 2011. Em fevereiro de 2011, e esses números eu conheço muito bem. Também. E, portanto, só agora pude fazer uma o que é preciso são medidas com impacto direto na economia das empresas e das famílias. E não houve nenhuma. Para isso, houve, por exemplo, uma coisa que o PS alertou. Não aumentem o IVA da restauração. Qual é o efeito da coleta?
Mas qual é o efeito na economia? O que é que o Estado ganhou com isso? Foi ou não foi além da Troika? Foi ou não foi além da Troika? É preciso retificar essa medida. O PS disse-o vezes sem conta. Está o Governo disponível para retificar? O PS está e disse que era um erro grave, para um país turístico e para um país que vive de serviços. Era um erro gravíssimo. Não teve nenhum benefício de coleta, teve dano gravíssimo para o setor. E sobre esta solução... E o crédito às empresas, o crédito para as empresas. O PS propôs um mecanismo criado junto do BEI para crédito às empresas, para que o custo desse crédito fosse diminuído, para que fosse agilizado, para que o efeito de sufoco que estava a ser vítima do sistema financeiro nacional não fosse repercutido nas empresas. O Governo fez zero, não foi capaz de ouvir e, para além disso, ainda para todo o investimento público. Como é que nós podemos falar? Naturalmente público, estamos de acordo em tese que deve haver apoio financeiro da banca às empresas. Mas como é que isso é possível se os senhores deixaram a banca como deixaram a banca deste país? Com os PPPs. Com a CMBPN. Com os PPPs. Que hoje, infelizmente, o próprio Partido Socialista anda pelo país todo a dizer que se deviam retomar as obras públicas quando não é este governo que impediu as obras públicas. É a própria banca, o monstro que vocês criaram, que não consegue financiar as obras que os senhores lançaram. O governo espanhol ainda está apenas no início da sua percepção de crise e já tem mais um ponto percentual de margem de déficit deste ano. E este governo não foi capaz, de em nenhum momento, durante todo este ano, em que tudo lhe fugia debaixo dos pés ao nível económico, podia dizer que em termos de despesa, mesmo que artificialmente e através de subsídios e corte de salários, mesmo que artificialmente através de receitas extraordinárias e de corte de salários, mesmo a esse nível lhe correria artificialmente bem, então não foi capaz de perceber que estava a parar tudo à conta deste sufoco que estava a impor. Temos muito poucos minutos para terminar e queria ouvir-vos precisamente sobre este ponto das soluções. Como é que se vai então resolver este problema do déficit? Eu acho que há aqui uma questão de contradição estrutural, infelizmente estrutural, do próprio Partido Socialista. Eu acho que o Partido Socialista é um partido que legitimamente aspira por governar o país, mas eu acho que numa altura destas nós devemos fazer com elevação do ponto de vista daquilo que é a coerência das nossas ideias. Nós não podemos pensar há um ano de uma maneira e hoje fazermos de forma completamente diferente. Nunca o fez. Mas vou-lhe dar aqui exemplos concretos da sua intervenção relativamente a essa matéria. Política das famílias. Partido Socialista, zero. Este governo, mesmo estando a ser resgatado para um programa e memorando da Troika, teve a coragem, a ousadia e com efeitos bastante concretos no terreno. Programa de emergência social. Programa de emergência social. Segunda questão, crédito às empresas. É evidente que este governo tem defendido o crédito às empresas, tem defendido isso como política, mas só é possível retomar o crédito às empresas, e penso que isso foi a intenção também da discussão e trazer este assunto digamos, para a discussão com a Troika. Por isso é que, se calhar, o Sr. Ministro das Finanças ontem reuniu-se com os principais bancos portugueses. Como é que é possível nós incentivarmos a banca a financiar as empresas quando os senhores, pela vossa desastrosa política, sobretudo as PPPs, deixaram um buracão nas bancas que ainda ninguém consegue tratar desse buraco? Da Caixa Geral dos Depósitos, BCP, BPN, por aí fora. Terceiro aspecto importante que também importa aqui referir, mão de obra da construção civil. Concordo consigo. É preciso encontrarmos aqui mecanismos de redirecionar aquilo que é a construção civil tradicional com áreas como a renovação e a regeneração urbana. O programa Jéssica era um instrumento importante. O seu Partido Socialista, enquanto governo, por exemplo, para a nossa região, onde nós somos oriundos, apenas deixou 5 ou 10 milhões de euros. Zero. Não aprovaram um projeto. Zero. Não passou das palavras. Isto é que é absolutamente lamentável. E só há pouco tempo é que abriram as candidaturas. Vê. Entre o falar e o fazer é uma distância bastante grande. E nós em 3 meses é que tínhamos de ter resolvido o problema. Outra questão importante relativamente a esta matéria. Hoje o Governo chega à negociação com a Troika numa posição completamente diferente, que seria, se tivesse seguido o princípio do Partido Socialista e os conselhos do Partido Socialista, como há pouco acabou de enunciar, que seria, há 3, 4 meses atrás, ir de mão estendida à Troika e dizer, por favor, dê-nos mais tempo. Por favor,
baixem-nos 1%, Não é por tal como favor. referiu Não é que por baixou favor. a Espanha. Não é por favor. E nós não é por tínhamos favor. hoje Acha que autoridade a Espanha está a política, fazer isso de joelhos? moral e de concretização para definirmos um programa Acha que a Espanha está a fazer e uma isso de outra joelhos? abertura por parte da Troika. Ou é E em nome aquilo da que sua vai economia? acontecer, porque eu acho, como há pouco referi, que a Troika tem que tomar as devidas ilações da situação em que também provocou com este programa alguns desvios importantes e que nos preocupam todos nós portugueses, como referiu, a questão do desemprego, desde logo à partida, que é um problema que nos deve preocupar e que nos preocupa e que temos que encontrar soluções para o atenuar, não é? Mas tem que ser vai ser a própria Troika, com certeza, a ter que colocar este assunto acima da mesa. E aí não é o vamos, governo? e aí Não temos vamos, governo. aí Não vamos, sabia que não aí tínhamos. vamos ter o governo Eu naturalmente a suspeitava, mas não negociar sabia. com a Troika num quadro e num registro completamente Eu sei que só diferente, não não tínhamos estendida mesmo- como o Partido Socialista Estamos queria. mesmo no Pensei final, só mas não queria tínhamos ouvi-los ministro da ainda Economia. sobre, muito rapidamente, a verdade é que o país está com desafios pela frente que estão longe do fim. E cada vez são maiores os desafios, ao mesmo tempo que o debate e o tom entre o PS e o Governo vai subindo e vai estando longe do consenso que é muito elogiado na Europa. Pergunto como é que vai ser daqui para a frente, à medida que os desafios também aumentam, também o tom aumenta. Como é que vai ser esta relação? Não, Muito rapidamente. O PS Para ouvirmos os dois. está e continua a estar disponível a encontrar soluções para um rumo para o país. Agora, a ausência de rumo, nós não subscreveremos e já fizemos o nosso papel construtivo, solidário e numa lógica de outro caminho que o Governo não foi capaz de ouvir, que não quis protagonizar e que não foi sequer solidário com quem estava a ser solidário na busca dessas soluções. E, portanto, o PS, dado que estamos muito para além dos compromissos e daquilo que o PS assinou, nós claramente vamos com mais calma e temos que perceber que não estamos disponíveis para fechar o país para balanço. E não estamos disponíveis, inclusive, para vender tudo e mais alguma coisa, simplesmente para encaixar receita. E por isso veja-se o exemplo da RTP. O exemplo da RTP é um péssimo negócio, para além de um negócio, na minha interpretação, completamente inconstitucional, é um péssimo negócio para os contribuintes e é um péssimo negócio para a consolidação das receitas e despesas públicas. E, portanto, é claramente uma lógica de vender tudo e o que quer que seja a pretexto de consolidar as despesas públicas. E isso, efetivamente, não é o caminho que o PS vai escolher. Não podemos implicar mais austeridade, mais aos mesmos e simplesmente não ter respostas económicas que permitam sair do buraco. Ou seja, Como é que se vai aqui respirar encontrar novamente. um equilíbrio entre as duas posições? Bem, eu acho que todos 30 nós segundos para tínhamos a responder. noção clara que o próprio Partido Socialista e o seu secretário-geral, o seu líder, sabíamos que tínhamos aqui um ano de gerar aqui um consenso. E é verdade que Mas não gerou fizeram nenhuma ponta o nesse consenso, mas tem vindo a sofrer várias pressões de romper com os acordos e de romper com o próprio acordo que o próprio Partido Socialista assinou. E isto é que é importante sublinhar. Há pouco ouvia falar de vender os ativos. Bom, o que é que estava escrito no programa da Troika? Vender a TAP, vender a ANA, vender a RTP, vender a EDP, vender algumas empresas públicas importantes. Não foi o PSD que escreveu isso no programa da Troika. Agora, o PSD está, naturalmente, como foi solidário, é solidário, tem de ser solidário sempre com aquilo que foi um compromisso de acordar com o próprio Partido Socialista, quando estava no governo, naquele programa da Troika. Agora, aquilo que estamos aqui a acontecer é que nós sabemos que o próprio Partido Socialista está aqui a espreitar por qualquer buraco, de uma fechadura, a ver qual é a oportunidade de atacar. Procurando, efetivamente, esquecer tudo aquilo que veio a defender e defendeu há um ano atrás, ou há meses atrás, procurando aqui ter uma estratégia. E o próprio Partido Socialista, todos nós sabemos, quer criar um caso. E quer criar um caso daqui a um ano, quando for as autárquicas de 2013. E é essa a oportunidade. Muito Eu obrigada acho aos que dois. todos nós devemos ter responsabilidade e o país não pode estar a governar com credibilidade sem ser num clima de estabilidade política. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Ficamos Em à espera de Foco, voltar a ter governo. que chega ao fim. Falámos então desta quinta avaliação da Troika que hoje chegou a Lisboa.